Então, Paula, estamos aqui para mais um podcast hoje? Sim, com um convidado especial, Elinete. Nós vamos falar de carne e nós temos conosco hoje aqui um gaúcho, um professor da área de carnes. Sim, hoje a gente tem aqui com a gente o professor Caio, que foi diretor do campus até há pouco tempo, é um professor de gastronomia que está desde o início do nosso campus, Florianópolis Continente. É um professor da primeira leva de professores, eu também faço parte desse grupo. Então hoje eu estou muito bem acompanhada com profissionais que contribuíram para a fundação do campus Florianópolis Continente e poderão proporcionar uma conversa com gostinho de reação de Maillard e história para contar, não só para mim, mas também para os nossos alunos do técnico em cozinha que estão nos acompanhando em aulas não presenciais. Sim, então estamos aqui, professora Paula, professora Elinete e o professor Caio. Vamos falar então de um assunto interessante, que é carnes. Pois é, será que sempre comemos carne durante toda a civilização? Diz aí, professor Caio. Pois então. Vamos saber. Tudo bem? Que bom, uma satisfação estar participando desse podcast com vocês. Nesse momento, realmente, que a gente está, de certa forma, isolado, né, fisicamente, mas parece que estamos mais unidos do que nunca por essas ferramentas de mídias e de tecnologia que nos são dispostas hoje em dia. Então, na verdade, sobre a carne, se toda a vida comemos carne, existem algumas teorias de que o homem só começou a comer carne depois que descobriu o fogo. Embora tenha alguém que também diga que chegou a comer carne crua. Então, o sashimi não é de hoje, certo? Então, ele já vem com uma pessoa comendo aí os tartar da vida, né? Bom, sendo ou não sendo, se a humanidade começou desde sempre comendo, eu não sei, mas nos dias atuais se come carne de tudo quanto é jeito, né? Carne crua, carne temperada, carne sem tempero, carne assada, carne grelhada, carne cozida, carne estufada, marinada e assim por diante, né? Então, a carne realmente ela faz parte de um cardápio, embora o meu guru Francis Mallmann, que é um chefe argentino que se formou na França muitos anos atrás, ele diz que daqui a 30 anos nós não vamos mais consumir carne, tanto que ele, como sendo um especialista que tem várias literaturas e vários livros sobre carnes, ele já está preparando a primeira edição de receitas veganas a partir dos assados, porque ele é um cara que trabalha muito com fogo, e aí ele está preparando algo que o fogo continue trabalhando com fogo, mas com outros ingredientes que não mais a carne, porque a tendência é que a gente, mais 30 anos, não se consuma mais carne. É o que ele pensa e é o que ele tem estudado. Vamos esperar o livro para a gente poder comentar. Então, professor Caio, nutricionalmente falando, a carne tem como composição química, a carne magra, em torno de 75% de água, de 21 a 22% de proteínas, 1 a 2% de gordura e 1% de sais minerais, e menos de 1% de carboidrato. A carne, entre os minerais, a gente pode destacar o zinco, o ferro M, que são bem aproveitados pelo organismo, e também vitaminas do complexo B. Agora, como um gastrônomo, como um chefe de cozinha, como é que o senhor definiria a carne? Fazendo um trocadilho, tirando a mioglobina, passando a mioglobina para frente, a gente se importa muito com a percepção visual da carne. Então, para isso, precisa ter um conhecimento muito bom, principalmente na parte de conhecer as raças de gado, que uma carne de gado bovino de corte é diferente de uma carne de raça bovina de leite, uma raça de gado zebuíno indiano é diferente de uma raça de gado europeu, né? E assim por diante. Então, todos esses conhecimentos são muito mais importantes, eu acho, no momento que queira criar um prato ou até um cardápio, porque ele pode olhar que a peça é a peça que ele está querendo comprar, ele tem que entender um pouco da anatomia e ele tem que também entender as texturas da carne, porque uma carne com textura, por exemplo, com gordura, a gordura branca, firme, é diferente de uma gordura amarela, macia ou mole, que posso dizer. Então, tudo isso vai ter diferenciação na hora do preparo e na hora até do corte da carne. Então, tem várias maneiras de um gastrônomo
agrônomo, de um chefe de cozinha, definir a carne. Cada um vai ter uma definição meio própria, mas como adquirir a carne é uma coisa que sempre ele vai ter que ter um conhecimento, seja técnico, seja acadêmico ou seja empírico. Professor, e quais as características que um chefe de cozinha ou um gastrônomo deve observar no momento que ele vai adquirir com a carne? Bom, eu acho que as características principais você vê, porque o que acontece? Se você vai num açougue comum fazer a compra e você quer comprar uma carne que é considerada carne fresca, recém-chegada, ela vai ter que ter um brilho próprio, vai ter que ser uma carne com um brilho bonito, ela vai ter que estar firme, né? Uma carne que esteja firme, ela não vai poder estar já ressecada, assim, com a parte das aponeuroses e tal, já tem um ressecamento, porque já é uma carne que ficou mais do que deveria num balcão, ao contato da iluminação que os balcões têm, eles acabam mudando, inclusive, a coloração da carne. Então, na verdade, as características tem que ser, a carne tem que ser firme, tem que ter um sabor, um cheiro peculiar de carne mesmo, né, que não é o cheiro do sangue e não é o cheiro da gordura. Então, para isso, quando o animal chega no açougue, após a parte de cortes específicos de separação da carcaça principal, se vem em carcaça, né, se ele chegar no açougue em carcaça, ou se ele vem em caixas já totalmente embalados, isso aí vai também dar uma diferenciação. Então, ele requer esse cuidado, né, de que a carne não esteja com muito excesso de líquido escorrendo, porque é o sinal que é uma carne que não foi, né, raspada, não foi tirado, né, o excesso de líquido, no caso, se ela foi embalada a vácuo, chegar no açougue. Ela é fresca, ela vai ter o pó da serra. O pó da serra é um dos maiores venenos na hora que você for expor ao balcão. Então, cortou na serra, passa-se sempre uma lâmina de uma faca, se tira o pó da serra da carne para fazer a exposição. Uma carne bem cortada, você vai ver que ela vai estar limpa e vai estar com um aspecto bonito, que qualquer um pode imaginar e verificar isso em loco. Muito bom, professor, que maravilha. E a gente encontra no mercado as classificações de carnes de primeira, carnes de segunda. Além da classificação, nós também percebemos que a carne ela é vendida por corte. Então, a gente tem a carne, a alcatra, nós temos a picanha, nós temos o músculo, nós temos o famoso ossobuco. Para um chefe de cozinha, um gastrônomo, como é que ele entende essa classificação da carne de primeira, carne de segunda? Cada carne tem seu valor, seja ela qualquer tipo de corte, ou existem carnes que seriam classificadas com uma maior qualidade? Correto. Essa é uma pergunta bem complexa em detrimento de vários fatores. Antigamente, a gente classificava o gado, que a gente chama de gado bovino, suíno, caprino, ovino, como gado, e ele tinha quartos. Ele eram divididos em quartos. Era 2 quartos dianteiros e 2 quartos traseiros. Isso dava um número de peças para cada corte e influenciavam no valor dado a sua entendimento de melhor qualidade. E o que era o entendimento de melhor qualidade? Então, por exemplo, do quarto traseiro se tirava as melhores peças, como mignon, alcatra completa, patinho, colchão mole, colchão duro, e assim por diante. Porém, hoje em dia, existem carnes que estão mais caras que o filé mignon e estão na parte do quarto dianteiro. Por exemplo, costelas, que hoje se vende como uma americanização do termo, que antigamente se usava da escola francesa, o entrecô ou noix, que hoje se chama no Brasil, em qualquer açougue você vai, pode ser o açouguezinho lá das grimpas, vai ter um açougue vendendo prime rib, que é a primeira costela, é lá das 6 primeiras costelas. E o pior não é isso, o pior vai ter o tomahawk, que é o mesmo prime rib, que é o mesmo noix, que é o mesmo entrecô, porém com osso de 40, 60 centímetros, isso é mais caro ainda. Então você está comprando osso, pagando mais caro do que uma carne que você compra da mesma carne que você compra sem osso. E aí eu entro naquela história assim, que tem 2 aspectos: o valor do corte em si, sobre sabor, textura, utilização dos quartos traseiros e do quarto dianteiro, e o valor do marketing, movidos pelas ondas dos status de comensais hoje, que são a onda das selfies, do Instagram e assim por diante. Então, por exemplo, hoje, se eu for comer uma carne de paleta bem feita nos restaurantes, ela antigamente era considerada de segunda, mas hoje tem
tem cortes da paleta que são tão caros quanto o filé mignon. Por quê? Porque foi dado uma importância aos cortes dos músculos que antigamente não tinha. Antigamente se estava simplesmente fazendo uma quer dizer assim, ó, o dianteiro é de segunda e o traseiro é de primeira. Então tinha a costela do dianteiro e a costela do traseiro. Então tudo isso era considerado assim. Então era numa vala comum. Hoje não, você pega um corte do contrafilé, começa logo depois do acém e vai até a picanha lá. Esse corte, ele tem em vários tipos de cortes que são feitos e eles têm valores e nomenclaturas diferentes em países diferentes. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba dando valor para uns cortes que a gente já tinha. Então, na verdade, esses cortes, eles acabaram tendo valores e daí preparações diferentes. Por exemplo, do corte do filé mignon com contrafilé, sai o porterhouse steak, T-bone steak, né? E sai a bisteca fiorentina. Acontece que para fazer e saiu desses cortes também sai o dry age. Dry age, né? Você sabe que hoje em dia também está na moda, que acaba sendo uma maturação do corte, que cada vez amacia mais a carne por conta da ação das enzimas num período de guarda, né? Que a gente chama um período de guarda dentro de uma temperatura controlada e de uma umidade controlada também. Professor, para a gente continuar nessa linha do merchandising, né, da internalização de termos, eu queria aproveitar e perguntar por que a valorização das carnes tomou esse caminho? Então, eu acho que com o advento da gastronomia ter se tornado uma realidade dentro do Brasil, uma realidade até bem díspare, né, das regiões e de pessoas, porque tudo vira muito em tudo do marketing, né? Então, eu digo porque se você pegar uma churrascaria que use cortes tradicionais, essa churrascaria está fadada a morrer. Então, pensando no marketing. Porque se você apresentar, porque aparece na internet um chefe asiático, sei lá, e tal, que joga sal fazendo uma alegoria, e esse cara tem os restaurantes mais caros do mundo e ele serve os cortes X, Y, Z que hoje estão no nosso mercado. Se o nosso restaurante, que a nossa churrascaria não cair nessa linha, as pessoas que vêm ou foram visitar ou veem isso aqui nos nossos canais digitais, eles vão acabar dizendo que aquele restaurante ficou para trás. Então acaba que o pessoal acaba tendo que se adequar ao momento. Então, o Tomahawk, por exemplo, que antigamente que era o primeiro prime rib, e antes era o entrecô, né, e o nosso bife de contrafilé, ele acabou sendo transformado para uma coisa mais cara, tu ganha mais dinheiro e vende menos carne. Porque quando você vende um osso de 40, 50 centímetros, você está pesando o osso e a carne está vindo. Então, você paga mais caro pelo osso do que pela carne. Facilita, às vezes, tem mais osso do que carne. E isso aí faz com que, se eu não tiver no meu restaurante um Tomahawk, que é um corte que veio dos Estados Unidos, e o termo porque lembra um machado dos índios, então ele lembra um machado de índio, aquela bola na ponta com, né, um tacape, uma coisa assim. Então, na verdade, isso faz com que haja essa mudança. Professor Caio, eu quero lhe dizer que eu sou da época da carne de primeira, carne de segunda, do bife de contrafilé, e não sei nada sobre esse time hockey. Não é time hockey, como é que é? Tomahawk. Tomahawk. É verdadeira a palavra em inglês, é machado em inglês. Era muito mais simples, né? Parte dianteira, carne de segunda. Parte traseira, carne de primeira. Agora eu queria falar um pouquinho sobre sabores. Há quem acrescente temperos na carne, né? Na sua opinião, a melhor carne é aquela temperada só com sal? Pessoalmente, prefiro o sal. Eu e todos aqueles que realmente querem sentir o sabor complexo e instigante da carne, tá? Porque a carne cada uma tem um sabor diferente. Se você souber conhecer a carne, como graças a Deus eu tive a oportunidade, desde pequeno com meu pai, assim, conhecendo o sabor de uma costela e o sabor de um filé mignon, do contrafilé, todos têm um sabor especial. Agora, se você botar tempero, quase tudo fica igual. Então, na verdade, eu acho que as especiarias são muito importantes, como alguns países fazem muito bem, tipo a Argentina. A Argentina, quando faz uma carne grelhada, primeiro que ela não usa sal.
ela pega, primeiro você coloca a carne no fogo, na grelha, e ela vai liberar todos os sais minerais dela naquele processo lá a reação de Maillard lá depois, que a gente pode falar. Então, ele vai começar a receber essa parte que vai fazer a selagem da carne. Quando você tira do fogo e você serve numa grelha ou num prato, ela automaticamente vai querer liberar um pouco da umidade dela, se você não pedir uma carne muito passada, e aí que você coloca o sal, e o sal vai absorver de uma maneira mansa e gradual e vai simplesmente fazer o umami, né, que vai liberar o sabor daquela carne. Após isso, na Argentina ou no Uruguai, eles vão te servir uma salsa parrigeira, que é o chimichurri, ou que é a salsa parrigeira no Uruguai, diferente um pouco. E aí você quer botar na carne para sentir aquele tempero, aquela explosão de tempero junto com a carne, você vai sentir. E aí vai ficar muito bom. Isso eu atribuo também a quem gosta de temperar em açougue, que bota carne temperada. Eu acho que carne que se tempera deve ser carne de aves, que é uma carne mais difícil. Fazer um temperinho para ela ficar naquela marinada, ou uma carne de suíno, sabendo marinar. Agora, carne de gado, carne de cordeiro, marinada em açougue, pode saber que ela estava querendo estragar e eles quiseram mascarar ela. E ainda sobre o uso de temperos, né? A gente vê em algumas regiões o uso bastante frequente de vinhadalhos. Aí vale também, mais indicado para aves e para carne suína? O vinhadalho, primeiro que todo mundo chama de vinhadalho, uma coisa que não é vinhadalho, né? O pessoal faz uma salmoura e diz que é vinhadalho. Vinhadalho tem que ter vinho e tem que ter alho. Por isso é o nome, vinhadalho. E ele é utilizado bastante para uso em algumas carnes, mas as carnes que se usa mais vinhadalho são carnes de suíno e carnes de aves. Se você colocar vinhadalho numa carne de bovino, não é que não possa, mas a carne de bovino, quando você coloca ela em alguma outra imersão, que o vinhadalho é uma imersão, ela tende a soltar o seu próprio líquido. E aí, ela vai ficar como se fosse uma carne cozida a frio, cocção a frio, que a gente chama. Então, ela vai perder um pouco, ela vai ficar uma carne meio cozida, assim, sabe? Então, depois que você colocar numa grelha, por exemplo, pega uma entranha, que é uma carne que chamam aí de... Alguns chamam de fraldinha, outros chamam de entranha. Lá no fundo do campo, o carneador chama de Maria Gostosa, né? Porque, na verdade, é uma carne extremamente saborosa, ou chamam de saborosa também. Então, essa carne é uma carne que, se você botar numa vinhadalho e não botar ela direto no fogo só com sal, ela perde toda a sua característica, seu sabor peculiar. Então, na verdade, qualquer carne que se coloca em vinhadalho não é para... Por exemplo, o que precisa uma vinhadalho? Um pernil de suíno que eu quero assar inteiro. Eu não vou conseguir colocar tempero no interior de um pernil de suíno se eu não fizer uma marinada, uma vinhadalho, ou pode ser com outros componentes, e não deixar ele pelo menos umas 12 horas marinando. Ele vai pode pegar sal por fora, mas lá dentro não vai chegar. Mesmo você furando e tal, assim, porque se não tiver esse período para fazer a absorção, e como algumas carnes têm menos irrigação sanguínea que outras, a gente sabe que a que tem menos sangue precisa mais de tempero do que a que tem mais sangue. Ô professor, pelas minhas andanças aqui na região sul, pelo Rio Grande do Sul, eu ouvi falar que um bom churrasco ele é feito apenas com carne, sem nenhum tipo de sal, nem sal grosso, nem qualquer outro tipo de sal. E isso aí é verdade? Então, se você pegar os antigos, eles não usavam mesmo. O pessoal fazia carne, isso eu presenciei, ainda quando eu era estudante de zootecnia uruguaiana, lá em 1981, eu tive numa festa campeira em João Arregue, que era em divisa do município de Itaqui, Uruguaiana, bem na fronteira, no lugar que se cria bastante carne de ovelha e gado, é uma região pecuarista muito grande, e lá a gente via o gaúcho cozinheiro daquele acampamento, ele colocava uma ovelha a grelhar, meia ovelha numa grelha, e era virando de um lado para outro, e quando terminava, que ele dizia a carne está pronta, ele pegava uma salmoura e só passava aquela salmoura na carne na hora de servir, não assava com sal realmente. Também já vi outros fazerem, como eu já comentei, que na Argentina, isso aí é porque talvez a proximidade da fronteira, porque na Argentina eles fazem até hoje, numa parrilla dificilmente eles vão botar uma carne com sal para assar, a não ser que seja uma carne que eles chamam de pamplona, já é uma carne que vai em volta no peritônio bovino, que eles colocam uma carne mais magra, então eles já temperam para poder assumir aquele sabor lá dentro. Mas a carne crua,
tipo bife ancho, bife de chouriço, picanha, isso aí vai tudo sem sal e o sal é colocado na hora de servir, com certeza. Mas o Rio Grande do Sul tem muita mudança, então a gente teve hoje, por exemplo, churrascaria não tem quase churrascarias que hoje sirvam costelão. Alguma que outra faz hoje uma vitrine e tal, mas a maioria já serve no espeto corrido, que é um espeto com um corte já pequeno de 3 dedos no máximo da costela, e ali ela acaba sendo passada no sal, numa salmoura para ser servida. Então, pode ser que alguns lugares ainda tenham, mas eu, como já estou distante há um tempo, e quando vou lá faço algumas gauchadas nesse sentido, a gente sabe que tem algumas mudanças sim. E ainda sobre o uso de sal, professor, qual a indicação? Usa-se sal grosso ou sal refinado, ou tanto faz? Na verdade, o sal grosso, ele é o ideal, né? Até vou te dizer mais, o melhor sal que tem pra gente comer no churrasco e nas campanhas, normalmente usa e muita churrascaria usa, é o mesmo sal que se dá para gado. Não aquele sal, é o sal mineralizado, não aquele que tenha trabalho, que tenha produto químico dentro, é o sal mineralizado. Ele é um sal moído grosso, que na verdade ele não é tão pedrento como esses que a gente compra às vezes da embalagem no mercado. Então, é mais ou menos parecido com o que o pessoal vende em umas embalagens já de sal importado, que vem, parece que ele passou numa peneira e o sal todo tem o mesmo tamanho. Na verdade, ele é um sal que ele tem um pouco, parece que ele está fino, mas não é porque ele está úmido da concentração de sal que ele tem. Mas ele, na verdade, é o melhor sal para uma carne, para um churrasco mesmo, é o sal grosso. É o sal grosso, tanto colocando antes como colocando melhor. O problema é o seguinte, se você não sabe o ponto de colocar o sal na hora de servir, se você passar muito uma carne e ela ficar sem umidade, na hora que você for servir e colocar o sal não vai parar na carne, e acaba que, por isso que a gente diz assim, salga-se e espera pelo menos 5 minutos para que a carne reaja, o líquido da carne suba, ou a gordura possa, né, ou tenha gordura, e aí absorve aquele sal. Caso contrário, você botar uma carne muito passada, não vai pegar sabor. Muito bem. Agora vamos assar a carne, professor. E a gente sabe que a temperatura, ela influencia na desnaturação proteica. Sim. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre quais as diferenças de uma carne mal passada, bem passada, ao ponto, e a importância da reação de Maillard nesse processo. Então, a reação de Maillard, como a maioria dos cozinheiros profissionais sabe, ela acontece quando a gente sela a carne. Então, você precisa selar a carne. Selar o que é? É fazer com que o calor do fogo, faça com que ela não permita que os líquidos saiam. Então, se você for fazer numa carne grelhada ou chapeada, que a gente chama, que é numa chapa, ela vai ter o contato imediato. Se for numa chapa, ela vai agir entre 140 até 165 graus, sendo uma entre chapa e grelha. Se for no espeto, a gente vai atingir aí, dependendo até da distância de uma churrasqueira convencional, em torno de 125 a 135 graus. Então, na verdade, se tiver uma churrasqueira rotativa, tudo bem. Se não tiver, você tem que parar a carne por uns minutos de um lado, virar a carne, parar do outro lado para fazer essa selagem, né? Que a gente vai fazer a selagem da carne. Mas acontece essa reação também é muito comum quando, por exemplo, o pessoal usa a botar temperos na carne ou gorduras numa chapa. Se ele botar uma gordura numa chapa, já pode atrapalhar o processo, né? Porque a gordura que eu digo é botar numa chapa, o pessoal bota óleo. Por exemplo, quando eu ensino o pessoal a fazer bife, eu nunca digo para ninguém botar óleo na frigideira nem na chapa. Sempre se tempera a carne e se coloca o óleo na carne, na bacia que tu tá fazendo a carne. E bota o óleo ali, quando largar na frigideira bem quente, aí você vai fazer a selagem. Se você colocar o óleo e deixar o óleo perder toda a viscosidade de tanto que aqueceu quando largar a carne, a tendência dele parece que você encheu de faca, de garfo na carne e libera toda a água e diminui a temperatura da frigideira. Se você fizer como eu falei, botando a gordura na carne, quando a frigideira receber aquela carne já com a gordura, ela não vai dar espaço para liberar a água. E aí você está começando a reação, né, de Maillard, quando você vai começar a fazer com que ela fique dourada, né? E vai começar a liberar aquele sabor tostadinho que a gente diz, né? Porque tem esse primeiro processo que pode chegar até a parte da pirólise, que a carne fica amarga. E aí é o lado ruim que a gente tem que saber cuidar, entende? Então, isso até é importante falar, porque hoje também está correndo muito nos programas de televisão, nesses canais fechados, concursos de carne e coisa e tal, e o pessoal está usando muito defumador para fazer carne. E aí a carne fica preta como se ela tivesse torrada.
cultura. E aí a gente lembra, né, dessa pirólise e tal, mas acontece que ali ele está fazendo defumação mesmo. Então, para quem entende de saúde, sabe que uma pirólise da carne já não é muito boa. Agora, uma defumação é pior ainda. Então, na verdade, a carne, do jeito que o pessoal come, que ela fica preta de tanto defumar, aquilo é o lenho daquela lenha que foi colocada, que está virada em fumaça, envolvendo na carne. Então, ela vai dar um sabor se você usar uma lenha boa, né, de macieira, de pereira, de limoeiro, tal. O problema todo é que a defumação ela tem os seus prós e os contras. Todo mundo que trabalha, né, na engenharia de alimentos, na nutrição, sabe dos problemas que pode acarretar se a pessoa for consumidor assíduo desse tipo de produto, né? Então, como eu vou dizer, então, a gente tem que ter esse cuidado na hora do processo da carne bem passada, mal passada, porque isso aí vai muito de gosto. Já diz o meu guru lá, o Francis Malman, o ponto da carne é o ponto que você se sente feliz, entende? Oba! Então, porque na verdade a gente acaba comendo, querendo às vezes incutir que a outra pessoa come carne mal passada porque você come. Você come carne do jeito que quer, mas o outro come do jeito que ele quer, porque assim são as diferenças, né? Muito bem. Então, na verdade, é a mesma coisa. Agora, você pegar e fazer um restaurante que todo mundo tem que comer carne defumada até o ponto de ficar preta a carne por fora, é uma questão de cultura, que não é a nossa, embora estejam querendo implantar, entende? E aí entra nosso patrimônio imaterial, que eu falava antes para a Paula, que a gente tem que voltar a resgatar a nossa cultura, as nossas culturas gastronômicas, que às vezes vão se perdendo para tantas culturas que entram no nosso país, no nosso novo Brasil, né? Que o Brasil é um país novo, e a gente é muito fragilizado para qualquer coisa de fora e entra rachando na nossa cultura, entende? Sim. Eu vejo aí a engambelação que existe por trás desse processo, quando a gente estava voltando lá na nossa carne, quando você pega uma carne e o cara te vende uma carne de picanha, hambúrguer de picanha. Você acha que se o cara não for muito honesto, ele vai te vender carne de picanha moída? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho. Então eu prefiro comer se o cara disser que tem um hambúrguer de costela, eu prefiro porque é mais fácil ele comprar costela moída do que picanha moída. Então, concordo. Fica a dica. E agora vamos falar um pouquinho sobre um critério de qualidade que, para mim, ele é muito, muito importante, que é a maciez da carne. Como o professor vê a utilização de amaciantes, sejam eles naturais ou artificiais, na carne? Olha, eu nem vejo, porque eu não uso amaciante. Tá? Eu não uso. Na verdade, eu não sou contra quem use, porém eu sei quando a carne tem amaciante e quando ela não tem. Se ela tem o químico e se ela tem o natural. Eu trabalhei muitos anos dando treinamentos industriais, cozinhas de grandes indústrias e tal, e a gente sabe que nesses lugares o pessoal compra uma carne muito barata e de quinta categoria às vezes, e faz com que ela vire um bife molinho. É essa carne que passa por esse processo, para mim sempre quando eu comia essa carne, de várias maneiras, vários processos de cocção, ela sempre tinha gosto de fígado. E eu gosto de fígado, tá? De bife de fígado. Porque para mim ela parece que ela fica com uma textura de fígado, entende? Então, na verdade, eu acho que a melhor maneira de você comprar uma carne, de você usar uma carne para que ela tenha maciez, primeiro, é comprar a carne certa para o tipo de cocção certo. Se você comprar uma carne mais firme, faça ela bem picadinha para fazer uma carne, uma bolonhesa, um picadinho, um recheio de saltenha, seja lá com batatinha, com guisada de chuchu, como quiser. Porém, ou faça uma carne em cubos maiores e faça uma carne de panela, bem macia também, na pressão e alguma coisa assim, que você vai tirar um sabor ótimo de uma carne, que ela seja mais firme. Agora, querer amaciar uma carne dura para dizer que ela é uma carne mole, aí eu sou contra. O que é que você tem que ter, então? A qualidade da carne e a maneira de cortar a carne. Se você comprar uma carne macia, às vezes, e a carne macia ficou dura, é porque você não soube cortar a carne também. Pode ser isso também. Acontece muitas vezes. E não vai ser o amaciante que vai melhorar essa carne. Pelo contrário, você comprou uma carne cara, às vezes, uma carne que não está barata hoje, né? Eu estava até procurando agora há pouco os valores de mercado. O mercado está bem
complicado. E a gente sabe que a carne, por exemplo, se você comprar uma carne e não souber cortar, você pode fazer com que essa carne venha a perder o valor por conta de, na hora de você mastigar, ela ser dura. Então, o que a gente tem que cuidar? Cortar sempre, buscar onde é que é a fibra da carne e cortar a 90 graus da fibra. Aí você vai fazer com que o dente faça menos trabalho se você tiver uma fibra curta do que se você tiver uma fibra longa. Então, nunca lembrar de que se a carne tiver no lado do que você fizer o bife, tiver longos filamentos, é porque você cortou a carne mal. Se tiver curtos filamentos, ou seja, nenhum, ela toda aparecer, como se fosse um alho cortado, que vocês vê as fibras grandes do alho, cortado ao meio, você vai ver que o alho foi cortado do lado certo, né? Quando aparecer o miolinho dele e as outras camadas do alho. Então, uma carne bem cortada teria que ser cortada como um alho, ou seja, você vê as fibras diretamente na sua visão. Então, esse é o primeiro lugar. Mas se tiver que usar um amaciante, eu sempre prefiro usar um abacaxi, né? Porque o abacaxi ainda tu pode fazer com que ele seja uma peça grande, você enrolar ele no meio dessas carnes e depois você espeta ele com açúcar com canela e assa e come. Opa! Muito bem. E já aconteceu comigo de eu comprar bife já cortado, de um corte que normalmente é macio, e chegar na hora de preparar e perceber que ele tá duro, tá rígido, né? Nesse caso, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Já tá cortado, não dependendo de mim, e tá duro. O problema é que você vai se dar conta que ele tá duro só na hora depois que você fritar, né? Aí você não adianta mais nem colocar mais o amaciante nem o martelo, porque na verdade, para mim, o melhor caso desses aí seria o martelo da carne é a melhor solução, tá? Ah, sim, porque aí ele faz na verdade, uma forma de amaciar a fisicamente. gente faz a técnica usa a técnica da aplati. A aplati, você pega um saquinho daqueles de congelamento, abre ele ao meio, coloca o bife entre o meio do sanduíche desses dois plásticos e bate. Por que você bate com plástico? Porque quando você rompe a fibra não fica metade no martelo, ela fica toda na carne. Então, esse saquinho, você faz o aplati e aí você consegue amaciar a carne. Então, na verdade... Esses martelos, eles têm várias pontas, né? Pode não ter ponta nenhuma. Tem os batedores de bife que são lisos, são totalmente lisos, entende? Eles são batedores de bife mesmo. Então, na verdade... Mas eu acho que o caso de comprar uma carne que ela tá, aparentemente, o nome diz uma coisa e você compra outra, isso é muito comum, porque muitos dos profissionais que trabalham em açougues não são açougueiros e não são trabalhadores do ramo, não conhecem, e muitas vezes a própria empresa não vai vender para o pessoal como comprou. Por vem numa caixa dizendo que é contrafilé da ponta a ponta, eles vão pegar tudo aquilo e vão cortar isso. Eu vejo seguido no mercado. Eu vou muito em mercado, agora não tenho ido, mas eu ia muito no mercado, e lá no mercado tu chega lá e tu vê uma parte do noir como contrafilé, que é o entrecô, o prime rib, né? Só que não tem um osso. Tu vai ver a parte que é a parte do traseiro, que é onde fica contrafilé desossado sem o T, né? O T-bone ali. Então, quer dizer, são peças que elas, para uma certa tipo de preparo, não são boas. Por exemplo, uma bisteca fiorentina, um T-bone steak é bom grelhado, mas na chapa ou na frigideira, quando ele corta desossado, ele tende a cortar. Tanto que essa parte o pessoal usa mais a traseira, quando desossa, para fazer o filé de costela, que é o corte transversal. E aí o que faz o açougueiro? Ele pega aquela parte, em vez de cortar como um filé de costela, ele corta como se fosse um bife comum. E aí ela fica dura. Então, o problema todo é conhecimento, né? É um pouco de habilidade e capacitação. O pessoal não capacita os seus trabalhadores. É verdade. Professor, já que a gente está falando de tipos de carne, escolher a carne correta para a preparação que se deseja, quais são as dicas para a compra de uma carne para fazer um bom churrasco? Então, o churrasco, ele tem, por exemplo, vários cortes para churrasco. Os mais usados são os tradicionais, a costela, o vazio, que também é chamado de fralda ou fraldão, o bife do vazio, que fica abaixo da fralda do fraldão, que normalmente é feito recheado, a entranha, que é aquela parte que fica entre as costelas, onde segura ali o peritônio, ali a parte toda que segura as vísceras. Ela é um músculo longo, que ela acompanha toda a costela por dentro. São carnes boas para assar. Picanha, maminha, alcatra, o pessoal faz alguns cortes para assar também. Bom,
são cortes que a gente sabe que vão ter uma certa sorte, porque o açougueiro vai te dizer que é carne de um gado bom, mas você não vai ter essa certeza, porque diferente de outros países que quando colocam o corte do animal, eles colocam um selo que vem junto, dizendo que raça é o bicho, quantos anos tem e tudo mais, e tu pode confiar que é aquilo mesmo, a gente aqui cai num sorteio. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se eu for comprar uma costela, a minha dica é a seguinte: quando você for comprar costela, não sendo a costela minga, que é aquela costela que tem os ossos do externo, que é aqueles ossinhos brancos assim, que eles têm parecem umas agulhas, ali chama a ponta da agulha, ou também, né, costela minga. Após isso aí, você tem a costela da janela, que é o meio. Essa janela, quanto menor for o osso, mais novo você vai ter o gado. Quanto maior for o osso, aparentemente parece que o gado tem mais idade. Mas isso pode variar de região, porque, por exemplo, na região lá de Goiás, de Minas, o pessoal usa muito gado Nelore, gado zebuíno. E o gado zebuíno ele tem uma carcaça maior que o gado europeu. Ele é um gado mais alto, então ele tem mais carcaça, ele tem mais... Então, quando a gente recebe aqui, como a gente não sabe, às vezes tu pode estar comprando uma carne de osso largo, mas sendo de um gado Nelore, e você vai ter uma costela macia. Mas a tendência aqui, como se compra mais de frigoríficos que tenha cortes de gado europeu, e hoje aqui tem uma febre do gado Angus, né, que é uma das raças mais usadas. Todo mundo agora fala que tudo é Angus, né? Mas tudo é Angus, mas é... Então, o Angus é uma linhagem aí de gado europeu, né? Que hoje ficou famosa porque qual é a vantagem de criar Angus? Por que o pessoal tem criado muito Angus? Porque ele é um bicho que tem muita precocidade e fertilidade na puberdade. Ele já começa novo a reproduzir. Então, não é um gado que precise muito tempo de crescimento. Ele já tem uma facilidade da reprodução. Então, os pecuaristas, como querem ter o seu lucro mais acelerado, eles acabam produzindo essa raça. Mas tem outras origens, tem outros gados também que se usam aqui na região sul, que é o Hereford, tem o Brahman, né, tem o Brangus, que é uma mistura do Brangus com o Angus, que é essa mistura do Brahman, que é um cruzamento das principais raças zebuínas. Então é uma adaptação no Brasil, né? Então esse gado Brangus, ele é criado aqui no Brasil, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar nisso. Então, se eu pensei nisso, a costela, então, uma dica boa aqui é a gente procurar o osso mais estreito. Você já vai estar num bom caminho. Se você for pegar o vazio, a fralda, o fraldão, procurar a tendência de pegar uma fralda que tenha uma gordura mais branca e mais baixinha, não muita gordura, mas que tenha porcionamento entre a parte magra e a parte com gordura desse corte, a fralda. A maminha, que já vem do alcatra com a picanha ela tem que ter uma picanha de uma raça Brangus ou de uma raça Angus, ela vai ter em torno de 1 quilo, 1,2 kg no máximo para ser uma picanha macia da ponta a ponta. Porém, existem muitos frigoríficos que eles cortam uma parte do colchão junto com a picanha na hora de fazer o corte e acaba que vem uma cabeça. E aquela cabeça, você consegue ver isso, que eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu não tenho uma picanha, mas a gente pode mais ou menos ver. Ela tem no final da picanha vai ter 2 ou 3 orifícios que são ali um limitador de uma irrigação sanguínea que na hora da separação das peças acaba ficando parece um tubinho, que na verdade nada mais é do que uma artéria. E essas artérias, então quando chegar a primeira artéria na segunda, ali já acabou a picanha. Então, existem outras teorias sobre isso, mas ali a gente não vai passar tanto trabalho para mastigar. E também outra coisa que a gente pode ver é que no final da picanha, se ela for bem cortada, ela não vai ter as fibras todas no sentido, né, num sentido assim que não são transversal, elas vão estar perpendicular à peça. Então você está vendo que ali não tem mais picanha, ali é colchão mesmo, tá? Mas isso é mais fácil ver numa aula prática do que a gente falar, né? Então, a maminha é uma carne que também para churrasco ela é muito boa, porém é bom limpar para ela evitar que ela enrugue na hora de fazer o assado e que ela também mascare um pouco o tempo de assado, porque a maminha, se passar do ponto, ela fica dura. Então é uma carne que tem que ser bem trabalhada, então ela tem que ser uma carne com uma boa quantidade de gordura para fazer assado. Mas a maminha também presta muito para fazer carne na panela inteira, como fosse um tatu de panela, né? Um tatu, uma posta branca. A maminha
fica bem legal assim também. Eu acho que são esses os cortes principais dessa nossa churrasco clássico. E do churrasco moderno, são esses cortes aí do prime rib, do tomahawk, do bife ancho, da bisteca fiorentina. Agora imagina a bisteca fiorentina, o pessoal te vende aqui uma bisteca fiorentina, mas para fazer uma bisteca fiorentina, você precisa pelo menos uns 70 dias para fazer esse corte. Por quê? Você tem que deixar a costela virada para baixo numa câmara por 10 dias. Depois tu tem que virar de novo, mais 10 dias. Depois tem que virar de novo, 10 dias. E vai virando e tu vai só tirar uma parte de cada contrafilé. Então é aquele processo do dry age. O resto tu vai fazer porterhouse, vai fazer T-bone steak e vai fazer outros cortes. Mas a bisteca fiorentina, que é a de 3 dedos, que é a parte que já chega perto da picanha, essa aí trabalho mais complicado para se fazer e vender no açougue. Então o pessoal vende pelo corte, mas não vende pelo processo. Professor, quando é que a gente vai ter a oportunidade de saborear na prática a reação de Maillard? É um bom nome para o churrasco, né? Quando é que o senhor vai ter a oportunidade de nos mostrar na prática a reação de Maillard, que a gente possa sentir os sabores dos produtos da reação de Maillard? Olha, o mais breve possível. Seria a minha vontade que fosse hoje ainda. Porém, esse momento delicado que a gente está vivendo aí, a gente não tem podido, né, nem com a família fazer algumas práticas assim de juntar amigos mais chegados, assim, é uma coisa bem, bem difícil que a gente está vivendo, mas a gente está vivendo. Então, enquanto a gente está vivendo, há esperança. É verdade. Né? E aí a gente quer fazer churrasco, a reação de Maillard, o mais rápido possível. Saudade de um aglomero, né, gente? Professor Caio, e para os nossos alunos que estão nos ouvindo, futuros técnicos em cozinha, o que você poderia dizer para eles, considerando que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo? No ano de 2019, nós exportamos mais de 3,5 milhões de quilos de carne. O que é que a gente pode fazer da nossa gastronomia, a nossa riqueza, o destaque que o Brasil tem no mundo na produção de carnes, para que a gente valorize ou crie pratos com a valorização da nossa cultura ou até novas preparações que possam surgir? O que o senhor poderia dizer para esses nossos alunos, futuros profissionais da área de cozinha? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os que quiseram essa profissão e que vivem, de alguma forma, a profissão de cozinheiro, de profissional da área da gastronomia, que seja do salão, de serviço. Esse pessoal que trabalha realmente para fazer com que os outros tenham prazer, né? Porque é um momento que o pessoal vai trabalhar enquanto os outros estão se divertindo, estão bebendo, estão comendo uma boa comida, estão confraternizando enquanto outros estão, né, labutando. Isso, em primeiro lugar, saber que cada um que está nessa profissão tenha orgulho do que está fazendo e saiba que realmente aquilo ali faz uma diferença para as pessoas. Muitos não dão a importância na hora, mas muitos outros dão. Hoje a gente tem um pouco mais de reconhecimento que há tempos atrás não se tinha, mas há tempos atrás um cozinheiro, um garçom, um assador conseguia fazer com que uma família tivesse todas as necessidades cumpridas. Por quê? Ganhava bem e ele era valorizado na profissão. Quando eu comecei, quando eu fui a primeira vez gerente de A&B de um restaurante, eu vi que os garçons todos tinham veículo próprio, casa própria, os filhos na universidade, no colégio, e não faltava nada para essas famílias. E eles eram todos garçons de restaurantes à la carte. Assim ganhavam também os assadores, os cozinheiros e assim por diante. Claro que algum ou outro, né, não teve a mesma sorte, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se valorizem na profissão, não façam, né? Hoje em dia está difícil, a gente sabe, mas se valorizem na profissão, valorizem a sua região. Se alguém é de fora e veio para cá aprender, não queira levar a cultura de Santa Catarina para o seu lugar. Valorize a cultura do seu lugar, do seu local, né? Valorize a cultura do Brasil em geral. Não lembrando que a gente tem um prato que vai todos os tipos de carne, que é o prato nacional mais popular, que é a feijoada, e ele tem em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. Então, na verdade, nós temos um símbolo nacional que é a feijoada. E esse prato leva legumes, leva tubérculos, leva carnes, leva embutidos, leva folhosos e assim por diante. Então, quer dizer, ele representa todo o nosso país. Agora, cada lugar tem as suas peculiaridades, né? Então, eu acho que a gente tem que parar, como dizia o nosso dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, que ele dizia que a gente tem que parar com
complexo de vira-lata. A gente tem isso ainda existe muito no Brasil. Nós temos que pensar que nós somos uma pátria que todos querem essa pátria. Todos querem botar a mão nas nossas riquezas. Então, a gente tem que dar valor para isso, dar valor para a nossa cultura em geral e fazer com que nós realmente tenhamos cada dia mais orgulho de levantar e fazer nosso serviço, voltar para casa com a realização daquele nosso trabalho e que ele foi bem feito e que ele foi honesto e que ele trouxe engrandecimento para a nossa pátria. Ótimo, muito bom, professor. Muito bom. Estou aqui arrepiada com a sua fala, né? A gente que é da área de alimentos, a gente percebe essa falta de valorização das nossas matérias-primas, dos nossos produtos. Então, ouvir isso e fortificar essa mentalidade é muito importante. E da nossa história e da nossa cultura, né? É isso Chega aí. de complexo de vira-lata. É Isso mesmo, respeitando todas as regiões, as riquezas, as diferenças, as semelhanças. Então, isso é que eu acho que torna o Brasil muito rico, muito valoroso. Professor Caio, foi maravilhosa a nossa conversa, estou muito feliz, muito obrigada pela participação do podcast. Eu agradeço aí o convite, né? E foi, como eu disse para vocês, é um momento bastante conturbado nas nossas vidas, em aprendizados e tal, mas é sempre bom ter uma chamada extra, assim, para a gente dar uma chacoalhada e voltar às origens, às raízes daquilo que a gente sempre trabalhou. Ou então, Elinete, é isso? Fechamos mais um dos nossos podcasts? Fechamos! Uhul! Muito obrigada, professor Caio. Estava ótima essa conversa contigo. Bom, gostaram? Sim, Muito. muito.